Se empolgou, emocionalismo. Agora, a grande questão é, nem todos que estão exercendo determinada coisa dentro da igreja foram chamados para aquilo. Eu vou lhe dizer um dos sinais. Existe prosperidade aonde Deus está e com quem Ele chamou. A coisa flui. E não é um amontoado de gente que soca a igreja do dia para a noite, não, tá? A coisa vai trabalhando, a coisa vai fluindo, e quando vê, tudo vai se ajeitando. Agora nós precisamos entender isso. E tem paz. Porque Deus está no assunto. Agora eu e você precisamos entender o seguinte, assim, uma vez veio um pastor, meu amigo, Tanner, eu queria dar o grupo de casais. Eu disse, não. Mas por quê? Algum problema com a Karina? Eu falei, nenhum. O senhor conhece a nossa vida? Mas, muito obrigado, não fui chamado para isso. Passou um tempinho, ele, Tanner, eu gostaria de te dar o grupo de missões. Eu falei, não quer fazer nada? Eu falei, olha, mais do que eu faço por ti? Como assim, não quero fazer nada? Não, eu disse assim, grupo de missões, eu falei, tu gosta? Eu falei, gosto. Eu disse, pastor, vou ter liberdade para ir nos nossos missionários que a igreja diz que ajuda, vou poder ir lá olhar e trazer relatório? Tu sabes que não é bem assim. Pronto, está aí, não quero, não é para mim. Pode ficar aí. Depois veio querer dar o grupo de... Não. Por quê? Irmão, eu falei assim, pastor, eu não tenho a vocação para ficar preso dentro de 4 paredes, pastor. Eu posso te ajudar, agora eu não tenho a vocação pastoral. Eu tenho uma vocação diferente. Então eu não arrumo problema para o pastor dentro da igreja dele. Eu nunca vou pegar um cargo de líder. E vou aproveitar e vou dar o gancho aqui. Não se preocupe que eu nunca vou querer a tua posição de liderança dentro do Cedro. Se eu puder contribuir com você, enquanto Deus me deixar aqui, eu vou contribuir. Mas não te preocupa que eu não vou fazer sombra para você. Não quero o teu lugar, não quero o lugar de ninguém aonde eu passo, porque eu sei muito bem a minha vocação. Não puxo o tapete de ninguém, não faço queixa de ninguém, agora eu estou de fora observando. E se eu puder dar um conselho, eu acho que a gente podia mudar nisso aqui, tá, pastor? Dá uma olhadinha, pensa, vamos orar, porque talvez mude. Porque essa questão toda, gente, Paulo tinha um comprometimento com o chamado dele, com a vocação dele, e ele sabia conciliar as coisas. Ele sabia conciliar o trabalho dele, dando um bom testemunho lá, e no final de semana trabalhar. A gente tem muita gente que hoje em dia quer se encostar dentro da igreja também, né? Quer viver de oferta dentro da igreja. Tem um monte de espertinho por aí, e parece que a igreja gosta deles, né? Porque estão no YouTube fazendo festa aí, fazendo fama. Gente, essa questão de nós termos credibilidade, ela vai se unir aqui no final, para a gente terminarmos, com um comprometimento à sua vocação. E aí eu vou pegar nas 2 esferas. Qual é o teu comprometimento na profissão que você exerce lá fora? Irmão Tânia, é que tu não conhece meu patrão. A Bíblia diz que tudo que fazermos, façamos como para Deus e não para o homem, seja o nosso patrão bom ou não, a gente está representando um reino. Estamos representando um nome na terra. E lá onde a gente representa, onde a gente testifica, nos persigam ou não, paguem a gente bem ou não, faça bem feito. Comprometido com aquilo. Qual é o horário que se chega para trabalhar? Durante o horário que é pago para trabalhar, o senhor trabalhou em empresa, não dá para ficar matando o tempo. Gente, eu trabalhei para alemão, trabalhei para italiano, trabalhei para espanhol, por aí afora, fora do país, e eu vou lhe dizer, o negócio trabalha ou então tchau. Porque tem que render. E qual é o teu comprometimento com o reino de Deus? Irmão, mas eu não fui chamado para pregar. Aqui dentro talvez não. Mas você foi chamado para evangelizar. Todos fomos chamados para evangelizar. Como está o teu comprometimento lá fora, aonde você vive, com quem você convive? O teu trabalho, você já viu que ele é uma ferramenta para você ganhar pessoas, para você ajudar pessoas, para você apresentar a elas o teu Salvador, o meu Salvador, o nosso Senhor Jesus? Tem que estar comprometido com isso. Olha o exemplo que nós temos. Eu vou usar o exemplo que ela está dizendo.
eu já não posso entrar em hospital. Eu passo mal. Certa ocasião, meus tios sofreram um acidente, e eu fui visitá-los ali no Marieta. Olha, quase que eu fiquei lá dentro, doente, de fazer uma visita. Então, existem chamados específicos, e existem pessoas específicas que Deus chama para fazer isso. É esse contato pessoal. Agora, eu gosto, além de gostar disso aqui, eu gosto do tete a tete, corpo a corpo, nas casas, aonde for, é dentro de uma empresa, aonde tiver, se me der tempo, eu falo. A Karina disse para mim assim, ó, tu devia ser político. Eu falei assim, não ia dar certo. Tu ia viver sozinha dentro de casa, porque aonde eu vou, eu não tenho tempo para voltar. Se for para falar de Jesus, eu paro, fique e vamos embora. Né? Agora nós precisamos ter esse comprometimento missionário com aquilo que nós temos em mão para fazer. Como é que a gente faz? Porque, gente, vamos lá. Sabe uma coisa que cansa? Pregar para crente. Pregar para crente, gente, eu vou lhe dizer uma coisa, um conceito do Tanner, tá? Não vai me levar a mão. Mas o bom é pregar para quem não é crente. Você sabe por quê? Se nós formos falar de refeição, tá? Vamos traduzir a palavra de Deus como refeição, vamos traçar um paralelo. A gente se alimenta quantas vezes por semana? Em culto. Segunda tem ensaio, terça tem culto, quarta tem ensaio, quinta tem culto, sexta tem ensaio, domingo tem 2 cultos. 2 cultos no domingo, você sabia disso? Agora e depois de noite, né? Eles estão aí fora que não comem uma vez na semana. E a gente está, ó, se empanturrando. Mas nós não estamos compartilhando essa comida com eles. Mas eles estão lá fora precisando de alimento. Né? Então nós temos que ter esse tipo de comprometimento aí. Você tem aproveitado do teu campo missionário? Teu local? Você precisa ser um missionário aonde você estiver. A tempo e fora de tempo. Esse comprometimento aí, ele tem que existir. Porque senão, a gente vai ser muito ineficaz. Porque a gente está resumindo o ministério, a vocação ministerial, para dentro de uma igreja. Será que todos esses jovens aí, ó, esses adolescentes, vão ser pregadores, vão ser cantores? Porque parece que a menina tudo quer ser cantora, né? Porque alguém quer cantar, ela quer cantar também. Eu tenho 2. Uma eu sei muito bem o que vai ser. Se Jesus não voltar até lá, eu sei muito bem qual é a vocação dela. A outra eu já sei também qual é a vocação. Eu sei a tendência. E uma das coisas do europeu, a vantagem é essa, que eles observam as criancinhas daquela idadezinha ali, ó, e vão vendo a tendência e vão direcionando para a profissão que deve seguir. E nós temos que ter bons olhos dentro da igreja e começar a observar e olhar, eu tenho que investir naquela vida ali, nisso aqui. Eu tenho déficits. Nós temos déficits dentro da igreja que precisam ser supridos. E Deus dá para a igreja cada um que precisa, para que não haja falta nela. O problema é que nós estamos vendo departamentos da igreja, áreas da igreja, superlotados. O superativismo religioso. E as pessoas querem ficar tudo lá porque dá holofote, é bom. E aí você acha que é bom pregar em congresso, né? Lindo. É bom dar escola bíblica, é muito bom. É bom preparar uma mensagem, é bom. Mas se você for levar isso à risca como a Bíblia, passa a carga de um obreiro, caminha com ele alguns metros e você vai ver como é que vai ficar o seu pezinho. Vai enfrentar o que é uma noite sem dormir. Vai enfrentar as tribulações que se passa para pregar num simples culto. Quando você é comprometido com Deus, a guerra é certa. Agora, uma coisa é assim, ó. Nós temos um certo número de pessoas aqui, ó, que está bonito, tá? Está muito bom. Só vou te dizer uma coisa, não é normal. Para os dias atuais, gente, para os dias atuais, nós não precisamos e não devemos continuar usando os métodos rudimentares de 30 anos atrás. Eu disse domingo, segundo a Bíblia, Daniel Velho, criações não fazemos nada. O mundo está diferente, e talvez você diga assim, Tânia, mas a Bíblia não mudou. É óbvio que a Bíblia não mudou, mas a Bíblia é para pessoas. Pessoas atuais, é como eu te disse antes. Hoje eles estão assim, ó. E vão lhe dizer, sabe qual é o nosso costume? É tirar a Bíblia das pessoas, porque a gente usa aquilo ali, ó. Nós já estamos acostumando a pessoa a não ler a Bíblia. E nada contra, está tudo certo, não é?
Não é bom? O hino passa lá, a Bíblia... Não é? É bom ou não é? Eu não tenho nada contra, eu só estou usando como exemplo. Então nós temos que abrir a nossa mente. Hoje, para liderar adolescentes, não é mais como 10 anos atrás, porque eles têm acesso a coisas que 10 anos não tinham. É óbvio que a base, a estrutura não muda. Oração, Bíblia, santidade, jejum, isso é prática do crente. Estratégia de liderança, estratégia de missões, estratégia de pregar, é a mesma coisa. Você sabe por quê? Não existe mais só assembleia. Antes era assembleia, congregação cristã, Deus é amor, testemunha de Jeová. Eram as 4 que predominavam. Era fácil a Assembleia de Deus se destacar. Era fácil quem se convertia vir para a Assembleia de Deus. Você quer que eu te diga hoje as denominações que tem? Eu nem sei. Tem que procurar no amigo Google. Porque de tanta que tem. Hoje, meu irmão, se a Assembleia de Deus não quiser correr o risco de Estados Unidos, Assembleia nos Estados Unidos, Assembleia na Europa, de ficar vazia e ficar com inveja dos outros que começaram a ganhar almas, a Assembleia de Deus tem que começar a se modernizar na forma como vai levar o Evangelho. Não é modernizar o Evangelho. Você está me entendendo? Está gravando, né? Para depois você não distorcer o que eu disse. Não é modernizar a Bíblia. É a forma, é o jeito como você vai levar isso. A estratégia de como você vai alcançar as pessoas. Isso é preparação, isso é comprometimento, porque vai vir pós a credibilidade. E é isso que nós precisamos. Você já parou para pensar qual é a sua vocação? Qual é o teu chamado? Porque você tem um, não se preocupe. Irmão, eu não fui chamado para pregar, mas eu vou lá no hospital. Glória a Deus, porque o Tanner não consegue ir. O Tanner passa mal ainda no hospital. Irmão, eu não fui lá, mas irmão, eu estou lá gemendo e orando. Glória a Deus, porque ai de nós se não fosses aqueles guerreiros ocultos que estão aí orando e que ninguém vê. Irmãos, posso te dizer uma coisa? Para nós encerrarmos, coloque de pé, por gentileza. Com a permissão do pastor, quer fazer uma oração. Ei, irmãos, na obra de Deus, a gente não faz para se mostrar para o homem. Ainda que o homem nos veja aqui, veja a gente pregando, veja cantando, na obra de Deus a gente faz para se mostrar para o Senhor. Ele vê quem prega, mas Ele também vê quem está na madrugada orando. Ele vê quem passa entregando folheto para o mendigo, porque nós precisamos entender que Deus cuida de tudo. Para nós encerrarmos aqui, certa ocasião, assim que eu tinha casado, eu trabalhava numa loja de mergulho, estava voltando a essa profissão, e um rapaz abordou a Karina no mercado, e a gente era pobre, mas pensa, não que a gente é rico hoje não, mas a gente era pobre. Ela estava indo lá comprar as coisinhas para o almoço e mal tinha para comprar para o almoço. Mas eu tinha crédito na cidade. E um rapaz parou, abordou ela, muito educado, e pediu algumas coisas. Ela disse, olha, eu não posso te ajudar, eu não tenho. Mas o meu marido trabalha em tal loja. Vai lá falar com ele. E ele veio. Aí ele veio, olha, irmão, eu queria assim, irmão, um modo de dizer, olha, você é o Tânia? Eu falei, sou eu? Ah, acabei de encontrar a tua esposa, né? Ela te mandou, tá. Eu precisava de pasta de dente, precisava comprar umas coisas assim, precisava uma coisa assim, precisava uma coisa assim. Eu falei assim, rapaz, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho crédito. Tu pode me ajudar? Eu falei, posso. Vai ali, fala com o fulano, diz que o Tanner, que trabalha aqui em tal loja, eu falei, dá bem o nome, porque eles me conhecem, pediu para ele te fornecer. Ele foi e forneceu. Nunca mais vi um rapaz. Passou-se um tempo, veio um irmão da igreja, um amigo meu, e disse assim, ô Tanner, encontrei um cara que te conhece. Falei assim, aonde? Lá em Florianópolis. Falei assim, e quem é? Não, ele estava num ponto de ônibus, e eu ia pegar o ônibus, e a gente começou a conversar, eu falei que era de Bombinhas, ele disse assim, rapaz, eu conheci um cara muito bacana lá em Bombinhas, um tempo atrás. Você é quem é? O Tanner. Ah, conheço, meu amigo, tá. De onde conhece ele? Cara, eu só vi ele uma oportunidade na vida, mas naquele dia, rapaz, ele me salvou. E ele é um crente. Tu és crente? Não. Agora eu já sou também. Testemunho. O rapaz virou crente, encontrou ele num posto de ônibus, já não estava mais na rua, e disse para ele, lá em Bombinhas tem um crente, porque eu fiz para Deus. Ninguém viu. Não tinha ninguém. Então o importante é nós fazermos, seja orar, não busque destaque não, querido. Busca se destacar na presença de Deus, busca ganhar alma, porque os dias estão corridos, Jesus está às portas, né? E de uma hora a gente vai, faça alguma coisa diferente.
Quem não sabe ainda qual é a sua vocação, levanta a sua mão. Quem não sabe qual é o seu chamado, levanta a mão. Todo mundo já sabe? Os adolescentes já sabem qual é o seu chamado na obra de Deus? Todos sabem? Que bom, então só tem que botar em prática então, né? Então nós vamos botar em prática. Quem não sabe, a gente vai orar para Deus abrir. Se já sabe, temos que colocar em prática. Amém? Podemos orar? Pastor Júlio, por gentileza, o senhor faz essa oração por nós? Eterno Deus, nós te louvamos os assuntos que estão sendo discutidos, abordados aqui nesta manhã. Cada um de nós tem um conceito, tem uma ideia, e algumas coisas têm que ser mudadas. O grande problema de um cristão é quando ele abraça uma causa, e essa causa não está trazendo nenhum efeito, mas porque foi ensinado, porque foi dito por alguém que tem uma grande influência, mesmo não servindo mais, mas ele abraçou aquilo. E muitos estão tendo prejuízo porque não tem a capacidade de ser flexível, de olhar o mundo atrás, de olhar o mundo de hoje, de olhar o mundo da manhã. Pai, nos dá a capacidade de entender a estratégia de avançar, não de parar nem de regressar, porque a Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece. Amém. Obrigado, pode sentar, secretária.